O Toyota Research Institute revelou um novo método inovador de inteligência artificial generativa que permite um ensino rápido e eficiente de novas e aprimoradas habilidades de destreza para os robôs. O comunicado de imprensa do Toyota Research diz que a equipe por trás da inovação espera que a sua nova abordagem ajude a tornar os robôs mais adequados para cooperar com os humanos. Gil Pratt, CEO do Instituto e cientista-chefe da Toyota Motor Corporation, disse que a pesquisa em robótica realizada por eles visa amplificar as pessoas em vez de substituí-las. Ensinar os robôs envolve transmitir dados e habilidades para ajudá-los a executar tarefas específicas ou se adaptar a diferentes ambientes. É um campo multidisciplinar que inclui uma variedade de técnicas, desde programação convencional até abordagens mais sofisticadas como aprendizado de máquina e inteligência artificial. No entanto, os métodos mais recentes e de última geração para ensinar os novos comportamentos aos robôs demoravam muito tempo, eram em grande parte ineficazes e frequentemente restritos a atividades especificamente definidas, realizadas em ambientes com restrições bem severas. Métodos como escrever código que especifica com precisão as ações do robô eram apropriados para trabalhos bem definidos e que não exigiam flexibilidade, mas limitavam bastante os robôs de realizar tarefas mais complicadas, que são necessárias para o funcionamento das máquinas em cenários cotidianos. O modelo de comportamento do robô desenvolvido pelo Toyota Research consiste na aprendizagem por meio de demonstrações táteis do professor humano, bem como descrições faladas dos objetos. Este novo método permite a introdução independente de novos comportamentos deduzidos de um grande número de demonstrações. A abordagem não só produz resultados confiáveis, reprodutíveis e eficientes, mas também o faz muito rapidamente. Como essas habilidades funcionam diretamente a partir de imagens de câmeras e sensoriamento tátil usando apenas representações aprendidas, elas são capazes de ter um bom desempenho mesmo em tarefas que envolvem objetos deformáveis, tecidos e líquidos, todos os quais têm sido tradicionalmente extremamente difíceis para os robôs. O Toyota Research já usou essa nova metodologia para ensinar aos robôs mais de 60 habilidades complexas e hábeis, isso sem criar uma única nova linha de código, apenas fornecendo novas informações aos robôs. Os pesquisadores agora esperam ensinar aos robôs 1000 novas competências até o final deste ano. Com o avanço constante em robótica, aprendizado de máquina e inteligência artificial, ensinar robôs é um campo dinâmico que continua evoluindo. Os robôs estão cada vez melhores no gerenciamento de tarefas difíceis e na colaboração com as pessoas em equipes, tornando-os muito mais adequados para trabalhar ao lado de humanos em diversos setores. A primeira fábrica do mundo para criar robôs humanoides em massa poderá ser inaugurada ainda este ano em Salem, Oregon. A empresa Agility Robotics anunciou recentemente que os preparativos estão a todo vapor para a abertura desta unidade chamada de RoboFab. O comunicado de imprensa da Agility mencionou que a construção da instalação começou no ano passado e, quando estiver pronta, poderá fabricar até 10.000 robôs por ano. Em 2020, a empresa lançou um robô bípede e sem cabeça chamado Digit. O robô, projetado e construído pela empresa, marcou um salto significativo no mundo da robótica, principalmente no desenvolvimento das pernas e no design humanoide. Agora, o robô tem cabeça, mãos e olhos de LED, e entre as funções que ele pode exercer está a de entregador. O cofundador e CEO da Agility Robotics, Daniel Shelton, disse as seguintes palavras: "Construímos o Digit para resolver os problemas difíceis na força de trabalho atual, como lesões, esgotamento, alta rotatividade e lacunas trabalhistas não preenchíveis, com a visão definitiva de permitir que os humanos sejam mais humanos." Quando você está construindo uma nova tecnologia para melhorar a sociedade, o marco mais importante é quando você é capaz de produzir essa tecnologia em massa, em uma escala onde ela possa ter um impacto real e generalizado, concluiu ele. O Digit foi projetado para diversas aplicações como logística, distribuição e automação industrial. Sua aparência humanoide e mobilidade
Agility permitem que ele se adapte a diversas atividades que necessitam de mobilidade e capacidade de manipulação. O robô foi construído propositalmente para funcionar com segurança em ambientes criados pelo homem e para o homem, e destina-se a navegar em locais onde os humanos estão, ou seja, esses robôs vão trabalhar ao nosso redor. O site da Agility Robotics descreve o Digit como o primeiro robô multifuncional centrado no ser humano feito para trabalho de logística. Ao estabelecer a RoboFab como um centro de produção de última geração, a Agility está acelerando o desenvolvimento e a implantação de sistemas robóticos avançados, cultivando a inovação e, em um primeiro momento, criando oportunidades de emprego altamente qualificados. Segundo a empresa, a sua capacidade de produzir os robôs em grande escala mostra que eles estão preparados para mudar o futuro do trabalho para melhor. A entrega dos Digits iniciais acontecerá já em 2024, enquanto a disponibilidade geral no mercado está prevista para 2025, e quando estiver totalmente operacional, a RoboFab deverá ter mais de 500 funcionários humanos em Salem. E eu fico me perguntando, quanto tempo será que vai levar para que esses 500 humanos sejam substituídos por robôs? E para você impressionado, como a produção de robôs em massa vai mudar o mundo? A Mars Society é uma organização de defesa do espaço criada em 1998 pelo Dr. Robert Zubrin e outros membros. A associação estuda tecnologias de assentamento para Marte e educa o público sobre os possíveis benefícios de tais missões. Em desenvolvimentos recentes, o Movimento de Defesa do Espaço anunciou uma iniciativa para fundar o Mars Technology Institute. Este esforço visa criar as tecnologias necessárias para estabelecer uma presença humana no planeta vermelho. O novo instituto examinará como podem ser satisfeitas 3 necessidades vitais numa colônia humana em Marte. E estas incluem severas restrições à mão de obra, terras agrícolas e fontes de energia. Robert Zubrin, que também é presidente da Mars Society, disse o seguinte: a SpaceX e outras empresas empreendedoras de lançamentos já estão se movendo rapidamente para desenvolver os sistemas de transporte que podem nos levar ao planeta vermelho. O que é necessário agora é uma instituição dedicada ao desenvolvimento de tecnologias que nos permitirão viver quando estivermos por lá. E ele observou que a maioria dos recursos necessários para apoiar o assentamento humano já estão em Marte. No entanto, são necessários desenvolvimentos tecnológicos essenciais para transformar os materiais que lá estão em combustível, oxigênio, alimentos, tijolos, cimento, metais, vidro, tecidos, plásticos, energia e, claro, a força de trabalho. Segundo Robert Zubrin, as próprias cidades de Marte serão colônias de inventores dedicadas a prosseguir a avanços nestas áreas e utilizarão as tecnologias resultantes tanto para sobreviver e prosperar no planeta vermelho, como também para obter o rendimento necessário para pagar as importações através de licenciar tais invenções no planeta natal. Para responder à escassez de mão de obra, a automação, a robótica e a inteligência artificial poderiam contribuir substancialmente. Para lidar com a escassez de terras, Marte deve ser pioneiro em avanços na biotecnologia, abrangendo engenharia genética, produção de alimentos microbianos, sistemas agrícolas avançados como a aquaponia e biologia sintética. Além disso, para superar a falta de combustíveis fósseis ou de opções de energias hidroelétrica e as limitações das fontes de energia solar e eólica, a Mars Society deve liderar o desenvolvimento de tecnologias nucleares avançadas, abrangendo tanto a fissão como a fusão, e com este trabalho tornar possível que a humanidade se torne uma espécie multiplanetária. No último dia 19, a Neuralink de Elon Musk anunciou que estava pronta para iniciar os seus primeiros testes em humanos. O comunicado dizia: temos o prazer de anunciar que recebemos a aprovação do Conselho de Revisão Institucional Independente e do nosso primeiro hospital para iniciar o recrutamento para o nosso primeiro ensaio clínico em humanos. O estudo PRIME, abreviação de Interface Cérebro-Computador Implantada Roboticamente de Forma Precisa, um ensaio inovador de dispositivo médico experimental para o nosso BCI, totalmente implantável e sem fio. Este tem como objetivo avaliar a segurança de nosso implante N1 e cirurgia realizada pelo robô R1, e também avaliar a funcionalidade inicial do nosso chip, para permitir que pessoas com paralisia controlem dispositivos externos usando os seus pensamentos. A empresa procura pessoas
afetadas por tetraplegia devido à lesão medular cervical ou esclerose lateral amiotrófica. Elon Musk compartilhou o post da Neuralink feito no X e explicou que a tecnologia tem o potencial para restaurar o movimento total do corpo humano, e ele acrescentou que só se poderia imaginar o que teria acontecido se Stephen Hawking tivesse acesso a esta invenção. Musk fundou a empresa de neurotecnologia Neuralink em julho de 2016. A empresa tem sede em São Francisco, Califórnia, e tem como o principal objetivo criar soluções para interface cérebro-máquina. O objetivo dessas interfaces é preencher a lacuna de comunicação entre o cérebro e os computadores ou outros dispositivos externos. A missão final do Neuralink é estabelecer uma interface direta entre o cérebro e a tecnologia, a fim de melhorar o intelecto humano e tratar doenças neurológicas. O implante N1 da Neuralink é um sistema que pode ser colocado no cérebro para monitorar a atividade neural e talvez até estimular os neurônios. A Neuralink sempre pretendeu realizar testes em humanos após concluir os testes iniciais do implante em animais de laboratório. Nos testes em humanos, o revolucionário chip N1 será colocado cirurgicamente numa região do cérebro que controla a intenção do movimento, e o objetivo inicial é avaliar se as pessoas conseguem operar um cursor e teclado de computador usando apenas os seus pensamentos. Porém, essa nova tecnologia tem o potencial para ser usada de diversas maneiras, inclusive no tratamento de doenças neurológicas, na restauração do funcionamento sensorial de pessoas com deficiência e até mesmo no aprimoramento das capacidades humanas, como melhoria da memória ou pensamento direto e comunicação via, entre aspas, telepática. Elon Musk disse no X: em última análise, isso tem o potencial de restaurar o movimento total do corpo humano. No longo prazo, a Neuralink espera desempenhar um papel importante para reduzir o risco civilizacional devido aos perigos relacionados à inteligência artificial, melhorando a largura de banda de humano para IA e de humano para humano em várias ordens de magnitude. E você, impressionado? O que acha que vai acontecer após os chips Neuralink serem implantados em humanos? Use o campo para comentários e me deixe saber a sua opinião. O número de vírus na Terra é surpreendentemente maior que o número de estrelas no universo. Na verdade, para cada estrela existem pelo menos 100 milhões no nosso planeta. Porém, você sabe qual tipo de vírus? São os bacteriófagos, vírus que infectam e prejudicam bactérias. Os microbiologistas sugerem que os bacteriófagos são as formas de vida mais prevalentes na Terra. Eles podem ser encontrados nos ambientes mais extremos do nosso planeta. Os cientistas já isolaram bacteriófagos de fontes termais ácidas, lagos salgados, desertos, montanhas e até mesmo o gelo ártico. Recentemente, uma equipe de pesquisadores internacionais descobriu um novo vírus desse tipo em uma amostra de sedimento retirada da Fossa das Marianas, o local mais profundo da Terra. O sedimento foi recuperado de uma profundidade de 8.900 metros. Ming Wang, um dos pesquisadores e professor da Ocean University of China, disse que, até onde sabemos, este é o fago isolado mais profundo conhecido no oceano global. O novo bacteriófago infecta bactérias halofílicas, bactérias que habitam ambientes com altas concentrações de sal. Tais bactérias são geralmente encontradas em fontes hidrotermais de águas profundas. A análise genômica do fago revela que ele é lisogênico, o que significa que, ao contrário de muitas outras espécies de fagos, ele não mata o seu hospedeiro, ele infecta e se replica e continua passando para a próxima geração. O estudo também sugere que este vírus é encontrado amplamente em todo o oceano, e é bastante interessante como ele e o seu hospedeiro coevoluíram nas profundezas do oceano. O estudo foi publicado na revista Microbiology Spectrum e pode ser lido usando o link na descrição. Dayton, Ohio, chamado de o berço da aviação, foi escolhida para a primeira instalação de produção em escala da Joby Aviation, empresa que cria e desenvolve aeronaves elétricas de decolagem e pouso vertical, os chamados eVTOL, e está prevista para criar até 2.000 empregos humanos quando concluída. O anúncio marca um passo significativo para os serviços comerciais de passageiros. A unidade de 560 mil metros quadrados no Aeroporto Internacional de Dayton será o primeiro local de produção
em série da Joby, capaz de entregar até 500 aeronaves todos os anos. Esta mudança representa de forma fundamental a nova fase de protótipo para a produção em grande escala, com a construção prevista para começar em 2024 e as operações em 2025. Espera-se que o estabelecimento da fábrica da Joby Aviation em Dayton tenha um impacto significativo na economia local. A empresa planeja investir até 500 milhões de dólares nas instalações, e o estado de Ohio e as suas subdivisões políticas locais ofereceram incentivos e benefícios totalizando até 325 milhões de dólares. A visão da Joby para o futuro inclui operar aeronaves eVTOL como parte de redes de compartilhamento aéreo em cidades de todo o mundo. Suas parcerias com gigantes da indústria como Toyota, Delta Airlines, Intel e Uber mostram o seu compromisso com a inovação e a expansão do conceito de táxi aéreo. Joe Ben-Bervich, fundador e CEO da Joby Aviation, expressou seu entusiasmo por esse movimento histórico, dizendo: "Estamos construindo o futuro da aviação exatamente onde tudo começou, em Dayton, Ohio. Os irmãos Wright aproveitaram a tecnologia revolucionária da sua época para serem um dos pioneiros subindo aos céus, e pretendemos fazer o mesmo aqui, desta vez trazendo voos silenciosos e livres de emissões que esperamos que tenham um impacto igualmente profundo no nosso planeta." Os eVTOLs realmente são uma tecnologia que vai impactar o mundo, mas em relação ao pioneirismo na aviação, sabemos que o feito é brazuca e foi com Santos Dumont. Numa grande inovação científica, os geneticistas da Universidade de Estocolmo isolaram e sequenciaram as moléculas de RNA de uma espécie atualmente extinta, o tigre da Tasmânia, que era um marsupial carnívoro nativo da Austrália. O tecido usado veio de um espécime que foi dessecado e preservado à temperatura ambiente durante 130 anos no Museu Sueco de História Natural em Estocolmo. Com exceção da ilha-estado da Tasmânia, este animal listrado do tamanho de um cão desapareceu dos seus outros habitats nativos há cerca de 2.000 anos. No entanto, a criatura teve o seu fim trágico com a chegada dos europeus. A população desse animal foi caçada devido a alegações de que matavam ovelhas e gado, que eram valiosos para os primeiros colonizadores europeus da Tasmânia. Em 1888, foi introduzida uma recompensa em dinheiro para quem caçasse e matasse cada indivíduo adulto dessa espécie. Tragicamente, o animal foi declarado extinto no século XX, com o seu último membro conhecido morrendo em cativeiro em 1936, no zoológico de Belmares, em Hobart. O comunicado oficial menciona que esse novo estudo resultou pela primeira vez na reconstrução de transcriptomas de pele e músculos esqueléticos de uma espécie extinta. O termo transcriptoma refere-se a todo o conjunto de moléculas de RNA geradas dentro de uma célula ou tecido. A Colossal Biosciences, uma empresa de biotecnologia, tomou uma iniciativa ousada para recriar essa espécie. No entanto, ressuscitar o tigre da Tasmânia ou o mamute lanoso, como eles querem, não é uma tarefa trivial, mas esse tipo de estudo traz novas esperanças aos envolvidos neste projeto. Os resultados do estudo foram publicados na revista Genome Research e pode ser acessado usando o link